Tudo que você chama de real hoje, um dia foi invisível. O carro que dirige, a casa onde mora, o dinheiro que sonha ganhar, a pessoa que deseja se tornar. Tudo começou no invisível. Tudo começou com uma ideia. E toda ideia nasce da fé. A convicção de que algo pode existir mesmo quando ainda não há sinal algum disso. A fé é o primeiro tijolo da realidade. A fé é a planta da casa antes do primeiro bloco ser colocado. É o motor da transformação. O pulso por trás de toda invenção, de toda revolução. Se você olhar ao seu redor agora, verá um mundo construído por aqueles que ousaram acreditar no invisível. Enquanto muitos esperam para ver antes de crer, os grandes mudaram o jogo porque creram antes de ver. Eles construíram do nada. Eles desafiaram o impossível. E por isso deixaram um legado. O universo não começou com matéria. Começou com palavra. Haja luz. E houve luz. Isso não é apenas poesia sagrada. É um princípio espiritual e científico. Toda realidade manifesta nasce primeiro no plano da intenção. A fé é a linguagem do invisível, o código-fonte de tudo que existe. Quando você entende isso, você para de agir como vítima das circunstâncias e começa a agir como autor da sua história. O que você acredita determina o que você vê. Suas crenças moldam suas percepções. Suas percepções definem suas decisões. Suas decisões constroem sua vida. Portanto, o ponto de partida não é a realidade exterior, é a realidade interna. Sua fé é um software que escreve a realidade que você experimenta. Se você alimenta o medo, cria escassez. Se alimenta a dúvida, gera bloqueios. Mas se você alimenta a fé, cria pontes, cria soluções, cria possibilidades. Deus não trabalha com olhos, Ele trabalha com fé. E é por isso que os milagres acontecem na vida daqueles que primeiro creem. A lâmpada acendeu primeiro na mente de Edison, muito antes de brilhar num quarto escuro. O avião voou primeiro na imaginação dos irmãos Wright antes de cortar os céus. E o foguete de Elon Musk tocou o espaço muito antes de sair do chão. Toda construção, antes de ser obra física, é uma obra de fé. Não existe concreto que resista à dúvida. Não existe aço mais forte que a crença inabalável de quem sabe para onde está indo. Edison falhou mais de 1000 vezes antes de encontrar o filamento certo. Quando perguntaram como ele se sentia ao fracassar tanto, ele respondeu: "Eu não falhei. Só descobri 1000 maneiras que não funcionam." Isso não é apenas otimismo. Isso é fé aplicada. Fé que resiste ao tempo. Fé que transforma quedas em degraus. Fé que continua cavando mesmo quando só há escuridão ao redor. Elon Musk foi chamado de louco. Disseram que ele quebraria. Disseram que era impossível. Mas ele acreditou no invisível. E o invisível, como sempre, respondeu ao chamado. Se há algo que você quer construir, um negócio, uma carreira, um legado, entenda. Não começa do lado de fora. Começa dentro. Começa com o que você acredita ser possível. Começa com a recusa de aceitar o mundo como ele é. Fé é a força que te mantém de pé quando tudo diz que você deveria desistir. E é essa mesma fé que um dia vai fazer o mundo se curvar diante da realidade que você criou. Jesus disse: "Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará." Essa não é uma metáfora leve, é uma convocação divina. A fé não respeita obstáculos. Ela os atravessa, ela os transforma, ela os dissolve. Nelson Mandela passou 27 anos numa cela minúscula, mas acreditava num país livre. Ele tinha fé, e essa fé não era passiva. Era ativa, resistente, revolucionária. Ele não viu o fim do apartheid antes de ser preso. Ele acreditou nele quando tudo dizia o contrário. E é isso que a fé faz. Ela te dá olhos que enxergam além da parede. Ela te dá a ousadia de confrontar a realidade com a verdade que vive dentro de você. Fé
é confrontar diagnósticos, é contrariar estatísticas, é não aceitar o impossível como resposta final. Toda revolução começou com alguém que acreditou no improvável. Toda cura, todo milagre, todo renascimento começou com fé. Quando você decide acreditar com intensidade, o mundo começa a se curvar à sua determinação. As montanhas não somem porque você grita com elas. Elas se movem porque você se recusa a duvidar. E quanto mais você se recusa a aceitar a derrota como destino, mais a vida se reorganiza a seu favor. Fé é a arma dos indomáveis. É o escudo dos visionários. É a semente dos que decidem viver de propósito. Fé não é um sentimento que aparece do nada. Fé é uma prática, uma decisão renovada todos os dias. A fé se cultiva como se cultiva um músculo, com repetição, com intenção, com dedicação. Você não precisa acordar todos os dias acreditando plenamente, mas precisa decidir agir como se acreditasse. É assim que ela cresce. É assim que ela toma forma. Comece seu dia com declarações de poder. Eu sou capaz. Eu sou próspero. Eu sou guiado. Visualize sua vitória antes mesmo que ela comece a aparecer. Imagine o resultado final. Veja-se lá. Sinta-se lá. Fé é isso. Ver com os olhos do espírito. É chamar o que não existe como se já existisse. A visualização é a ponte entre a crença e a materialização. Grandes atletas usam. Grandes líderes usam. Grandes empreendedores usam. Por que funciona? Você reconfigura seu cérebro. Você treina sua alma. Você prepara seu campo de batalha interno antes de enfrentar o mundo lá fora. A rotina da fé é feita de rituais que programam a mente para a vitória. Meditação. Oração. Ações corajosas mesmo com medo. Tudo isso alimenta o seu campo energético. Tudo isso te coloca em sintonia com o que você deseja atrair. A fé que move montanhas começa movendo seus próprios pensamentos e, com o tempo, transforma seu mundo. Tudo o que existe hoje, um dia foi apenas uma ideia. E toda ideia, antes de se tornar coisa, foi fé em estado bruto. Fé é a matéria-prima da criação. É o DNA das revoluções. É o motor das grandes mudanças. Fé não é fuga da realidade. É a ferramenta para moldá-la. Não importa de onde você vem, quantas falhas você já teve, ou o quanto o mundo diz que não dá. Com fé, você começa a construir com o que tem. Com fé, você acessa o poder de criar caminhos onde só havia muros. Fé é a diferença entre esperar e agir, entre sonhar e realizar, entre sobreviver e viver. Quem tem fé de verdade não precisa ver para crer, crê para depois ver. Porque sabe que a realidade mais poderosa é a que nasce de dentro. Então, a pergunta que fica é: no que você escolhe acreditar hoje? Porque a sua resposta vai determinar o mundo que você vai viver amanhã. Fé cria realidade. E essa realidade começa agora. Tudo o que existe hoje, um dia foi apenas uma ideia. E toda ideia, antes de se tornar coisa, foi fé em estado bruto. Fé é a matéria-prima da criação. É o DNA das revoluções. É o motor das grandes mudanças. Fé não é fuga da realidade. É a ferramenta para moldá-la. Não importa de onde você vem, quantas falhas você já teve, ou o quanto o mundo diz que não dá. Com fé, você começa a construir com o que tem. Com fé, você acessa o poder de criar caminhos onde só havia muros. Fé é a diferença entre esperar e agir, entre sonhar e realizar, entre sobreviver e viver. Quem tem fé de verdade não precisa ver para crer, crê para depois ver. Porque sabe que a realidade mais poderosa é a que nasce de dentro. Então, a pergunta que fica é: no que você escolhe acreditar hoje? Porque a sua resposta vai determinar o mundo que você vai viver amanhã. Fé cria realidade. E essa realidade começa agora. Muitos pensam que fé é uma emoção, como se você precisasse sentir fé para poder usá-la. Mas fé não é isso. Fé é uma posição, uma decisão.
uma escolha firme de alinhar sua vida com a verdade que ainda não se manifestou. Fé não depende de como você se sente. Ela decide agir mesmo quando o coração está abatido, mesmo quando a mente está confusa, mesmo quando tudo parece perdido. E é por isso que ela é tão poderosa, porque não se curva às circunstâncias. Imagine um guerreiro no campo de batalha. Ele pode estar com medo, pode estar ferido, mas sua posição continua firme. Isso é fé. Uma firmeza interior que se recusa a ceder. Quando você decide ocupar essa posição, o mundo espiritual se move. As barreiras começam a ruir. As portas se abrem. Não porque você sentiu, mas porque você escolheu permanecer. Fé é resistência. Fé é consistência. Fé é ação contínua, mesmo sem garantias. Muitos perdem seus milagres porque tratam a fé como um sentimento. Um dia acreditam, no outro desistem. Mas os que permanecem, colhem. Os que sustentam a posição, vencem. José, vendido como escravo, preso injustamente, rejeitado e esquecido, mas manteve sua posição. E no tempo certo, sua fé se tornou realidade. Você também pode estar em uma prisão hoje, mas, se mantiver sua fé, um dia verá portas se abrindo diante de você. Fé não é emoção, é postura. E a postura de fé constrói impérios invisíveis que logo se tornam visíveis. O que você é no seu interior, um dia se tornará a sua realidade externa. O mundo sempre te tratará de acordo com a energia que você sustenta. Mesmo que não digam isso com palavras. Você é o que você acredita ser. Não o que os outros dizem. Não o que a sociedade define. Não o que sua história prega. Você é o que a sua fé declara. E tudo começa com identidade. Com a imagem que você sustenta dentro de si. Davi era só um pastor de ovelhas aos olhos dos outros. Mas dentro dele já vivia um rei. Ele não esperou a coroa para se ver como rei. Ele se posicionou como tal muito antes da unção acontecer. Ele enfrentou Golias com essa identidade firmada, porque sua fé não dependia das circunstâncias, ela moldava as circunstâncias. É assim com você. A imagem que você carrega em silêncio, que você afirma em segredo, que você visualiza quando ninguém está olhando, um dia será visível ao mundo. Você quer ser próspero? Veja-se assim. Quer ser saudável? Acredite nisso agora. Quer viver com propósito? Declare isso em cada atitude. O mundo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você crê profundamente. Fé é identidade em ação. Fé é ver o invisível e agir como se já fosse real. E quanto mais forte sua convicção, mais rápido o universo reorganiza tudo ao seu redor. Quem você é na fé? Um dia o mundo inteiro verá com os próprios olhos, porque a fé que você cultiva em segredo, Deus honra em público. Tudo o que existe hoje, um dia foi apenas uma ideia. E toda ideia, antes de se tornar coisa, foi fé em estado bruto. Fé é a matéria-prima da criação. É o DNA das revoluções. É o motor das grandes mudanças. Fé não é fuga da realidade. É a ferramenta para moldá-la. Não importa de onde você vem, quantas falhas você já teve, ou o quanto o mundo diz que não dá. Com fé, você começa a construir com o que tem. Com fé, você acessa o poder de criar caminhos onde só havia muros. Fé é a diferença entre esperar e agir. Entre sonhar e realizar. Entre sobreviver e viver. Quem tem fé de verdade não precisa ver para crer. Crê para depois ver. Porque sabe que a realidade mais poderosa é a que nasce de dentro. Então a pergunta que fica é: no que você escolhe acreditar hoje? Porque a sua resposta vai determinar o mundo que você vai viver amanhã. Fé cria realidade. E essa realidade começa agora.